Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso. No vídeo de hoje damos início a uma nova série em capítulos sobre um assunto emocionante, que é a teoria acerca das possíveis encarnações de Enki. Conteúdo esse envolto em segredos e de referência escassa. Essa é a parte 1, então torne-se membro para ter acesso a essa sequência em primeira mão e inscreva-se no canal para ficar ligado neste e em outros assuntos curiosos. Enki, deus Anunnaki, entidade enigmática, uma das principais divindades sumérias, é tido como o criador da humanidade e está lá, bem no centro do palco de nossa história planetária. Juntos, seremos os primeiros a ter a ousadia de explorar de fato e com todas as letras esse tema complexo e desafiador. Na busca por tentar desvendar esse mistério, trabalhei em uma pesquisa minuciosa que quero compartilhar com você agora. Então vem comigo e lembre-se, isso não é um tratado científico, e sim uma investigação metafísica, caracterizada pela busca do saber por trás das realidades que transcendem a experiência material visível. Da mesma natureza da filosofia de Aristóteles e Platão, que há 4 séculos antes de Cristo se faziam perguntas sobre a natureza fundamental da realidade, a totalidade cósmica, Deus, a alma, a finalidade da existência, a essência de todas as coisas, buscando o fundamento por trás do fundamento. Ou seja, adentramos no campo das possibilidades. Espero que gostem. Tá pronto? Então bora? Para dar contexto, antes mesmo de falar sobre as encarnações de Enki, vamos começar falando sobre quem foi Enki e qual é a sua história. Será que a história da antiga Suméria registra as histórias reais por trás dos arquétipos da Bíblia? Teria a história dos irmãos Enki e Enlil inspirado a fábula de Abel e Caim que, embora houvesse amor entre os irmãos, a rivalidade entre eles acabou costurando o enredo da história da humanidade? Segundo a mitologia suméria, Enki era uma das principais divindades conhecido anos mais tarde como Ea ou Essaru, nas antigas Acádia e Babilônia. Era o deus da água primordial, sabedoria e criação. Foi cultuado como Enki e também, como veremos, teve muitos outros nomes ao largo da nossa história planetária. Seu templo era a casa de Apsu, ou Eangurra, em Eridu. No tempo do Império Neobabilônico, sua popularidade foi diminuindo até atingir o simples status de pai de Marduk. Isso foi registrado em placas, esculturas, estelas votivas e glipíticas, que é a arte de gravar em pedras preciosas e em famosos textos cuneiformes, tais como Enuma Elish, que se trata do mito da criação babilônico, um conjunto de 7 tábuas de argila escritas em babilônio antigo sobre o épico da cosmovisão babilônica, centrada na supremacia de Marduk e da criação da humanidade a serviço dos deuses. A epopeia de Gilgamesh, que é um antigo poema épico mesopotâmico escrito pelos sumérios, que narra os feitos de Gilgamesh, o rei de Uruk, e sua busca pela imortalidade. É citado também nos contos de Nergal e Ereshkigal, essa última, uma grande divindade suméria, filha de Anu, irmã gêmea de Enki e esposa de Nergal, um deus sumério da guerra e da morte, que teria sido, no caso, cunhado de Enki. Bem como em outras obras, tais como Atrahasis, Enki e a Ordem do Mundo, e nos Templários e outros. Ainda conforme nos conta a mitologia suméria, Enki era filho de Anu, o grande senhor das constelações, rei dos espíritos e dos demônios, e Namu, a deusa do mar, irmão gêmeo de Ereshkigal, a senhora dos caminhos, e Iskur, o deus das tempestades. Uma de suas esposas foi Dankina, uma deusa menor com quem gerou Marduk. Apesar de algumas fontes dizerem que Marduk, o deus patrono da Babilônia, era fruto de Enki com Ninhursag, deusa mãe, senhora da montanha sagrada e também meia-irmã de Enki. Sim,
Há divergências dentre as fontes sobre a mitologia suméria a respeito do deus da Babilônia. As fontes são unânimes apenas em dizer que Marduk pertence a uma geração tardia de deuses. Ainda com Ninhursag, Enki teria gerado Ninsar, e com Ninsar gerou Ninkurra, e com seus descendentes outros deuses. Uma história de relações consideradas incestuosas entre pais, irmãos, filhos, netos e bisnetos, nada muito diferente das outras mitologias ao redor do mundo. Mas que perde um pouco do caráter incestuoso quando pensamos nisso tudo sob o aspecto de seres criados em tubos de ensaio com misturas de genes feitas em laboratório, e não através de relações carnais tradicionais. A saga Anunnaki nos ensina que Enki, filho de Anu, o grande comandante, pai e autoproclamado Deus, eram seres oriundos do sistema de Maia das Pleiades que um dia colonizaram nosso planeta e criaram a raça humana. Meio-irmão de Enlil, com quem tinha uma relação antagônica de rivalidade, tanto Enki como Enlil estavam entre os filhos preferidos de Anu, e originalmente teria pertencido a Enki a liderança das primeiras colonizações Anunnaki na Terra, por volta de 500 mil anos atrás. Enki era um grande geneticista, engenheiro e arquiteto, tendo iniciado a colonização Anunnaki na Terra pelos territórios que hoje conhecemos como o deserto de Gobi, Mesopotâmia, Oriente Médio e Norte da África. Numa época, quando já estariam aqui na Terra, na dimensão tridimensional, colônias humanas extraterrestres pleiadianas e sirianas, referindo-nos aqui sobre Atlântida e Lemúria. E também já se encontrava habitada desde muitos milhares de anos antes, a dimensão 4D pelas hordas do reptiliano Satã, proveniente de Órion. Enki é colocado como uma entidade benevolente e responsável não somente pela criação do homem terrestre, mas também como defensor da raça humana em várias ocasiões. Na mitologia suméria, como o Senhor das Águas, tinha a capacidade de nutrir a terra. Geralmente era representado como uma figura com chifres típicos, uma espécie de cocar e uma capa com 2 fluxos de água, representando os rios Tigre e Eufrates, saltando de seus ombros ou de um vaso com a presença de peixes. O funcionamento dos assuntos diários foi deixado sob sua responsabilidade e, segundo os mitos, organizou a terra e estabeleceu a lei e a ordem, bem como foi um dos 3 deuses que lutaram na batalha primordial entre o bem e o mal. Enki aparece no épico da criação sumério enchendo os rios Tigre e Eufrates com água doce sagrada e nomeando outras divindades menores para seus deveres em conexão com o bem-estar do mundo natural. Enki comandou a Terra até o conflito deflagrado entre o povo Anunnaki e o povo Andariano. Raça essa proveniente de Adara, um dos domínios mais longínquos do Império Siriano. Fundadores esses das cidades de Sodoma e Gomorra, as mesmas que, segundo a Bíblia, foram destruídas por Deus com fogo e enxofre caídos do céu. Deus esse que não seria outro senão Enlil. Os Andarianos empreenderam um ataque relâmpago à colônia Anunnaki de Gobi e foi então que Anu teria enviado seu braço militar encabeçado por Enlil para revidar o ataque. Enlil destruiu Sodoma e Gomorra e assumiu a regência da colonização Anunnaki na Terra. Enki e Enlil passaram a fortalecer suas bases africanas no Egito e no Cáucaso, e sobretudo no Oriente Médio, onde haviam enormes portais dimensionais naturais que facilitavam as viagens interdimensionais, mas ali também nascia uma rivalidade entre irmãos que se estenderia por incontáveis eras. Conforme a teoria dos antigos astronautas, a Federação de Alcione solicitou ao povo Anunnaki apoio para o desenvolvimento do homem autóctone terrestre. O pai comandante Anu aceitou o encargo do projeto, nomeando tanto a Enlil quanto a Enki como encarregados. O primeiro como comandante-chefe e o segundo como mestre geneticista. Enki liderou os trabalhos genéticos com a ajuda de uma de suas esposas, também sua meia-irmã, a sacerdotisa e mestre geneticista Ninki, e criaram os primeiros humanos da Terra,
que teriam sido os Elfos. Uma raça diferente de nós, perfeita em muitos sentidos, seres esplêndidos com DNA de 12 hélices, amplas capacidades psíquicas e extrafísicas. Se tiver curiosidade, a história completa dos Anunnakis na Terra você encontra na playlist da Saga Anunnaki aqui no canal Multiverso. Para resumir essa introdução à série As Encarnações de Enki, disse que Enki era um deus bondoso e engenheiro habilidoso. Foi através de sua inteligência e capacidade de construção que os Anunnakis foram capazes de se estabelecerem neste planeta estranho através dos anos. Ele preparou o território para a chegada de mais do povo Anunnaki, construindo um bom acampamento, desviando rios, providenciando alimentos e planejando estruturas para a mineração de ouro que seriam enviadas a Nibiru, considerada por muitos teóricos como um planeta artificial, uma super nave-mãe. Quando finalmente o resto dos Anunnakis chegaram, haviam se passado pelo menos um ciclo de 3.600 anos terrestres desde o início dos trabalhos de Enki. O tempo equivalente para que haja capacidade de navegação espacial com destino à Terra em função das rotas orbitais. Em uma das naves tripuladas enviadas à Terra, desembarcou seu meio-irmão Enlil e sua meia-irmã Ninmah, também conhecida por Ninhursag. Os três Anuna acabaram por desenvolver cidades e um grande império terrestre. Seus filhos e filhas nascidos na Terra foram chamados de Anunnaki. O clã dos irmãos se dividiu. Enki pertencia ao clã do Sol e da Serpente e dominava o Mediterrâneo na cidade de Atlântida, enquanto Enlil se estabeleceu na Líbia, a terra dos cedros. Logo, as diferenças de riqueza e domínio de terras e trabalho gerou desentendimentos e obrigou Enki, então sim, a criar o homem terrestre por pressão de seu pai Anu e de seu meio-irmão Enlil, o comandante-chefe da Terra. O homem foi criado, primeiramente, para ocupar o lugar dos Anunnaki no trabalho exaustivo de extração de minério. Todavia, começou a aflorar em Enki os genes sirianos por parte de sua mãe, sacerdotisa da raça serpentiforme. Começou a deixar de ser um clone frio e sem sentimentos e passou a se questionar que raios estavam fazendo a raça Anunnaki na Terra. Foi então que Enki decidiu secretamente não extrair e apenas desconectar 10 das 12 hélices de DNA que a raça élfica tinha originalmente, deixando o homem terrestre apenas com 2 hélices, as de mera sobrevivência. As demais ainda estão lá, naquele conteúdo genético que nossa ciência atual desconhece a natureza, função e serventia e simplesmente batizou de DNA lixo. Os deuses guerreavam entre si, e mitologias ao redor do mundo relatam sobre a guerra dos deuses. Após Enki criar o homem e a mulher, eles povoaram a terra, e os Anunnaki tiveram filhos com as mulheres terrestres. Houveram catástrofes ambientais como o dilúvio, houveram mais guerras pelo domínio do comércio, terras e provisões. O deus Marduk, filho primogênito de Enki, construiu a Torre de Babel para servir como campo de pouso para os deuses Anunnaki, mas seu pai e seu tio Enlil a destruíram. Pois somente as pirâmides do Sol e da Lua, espalhadas por todo o globo, é que responderiam pelo contato divino. O deus Enki acabou por ser morto numa dessas batalhas, quando os deuses Anunnaki pertencentes ao clã da Lua venceram uma disputa de terras. Enki então voltaria à Terra outras vezes, sendo chamado por muitos outros nomes, para seguir acompanhando a evolução de sua própria criação, o homem terrestre. Afinal, éramos nós, suas criaturas. Então é isso, galera. Essa foi a introdução do conteúdo das prováveis encarnações de Enki, sobre os muitos nomes que Enki utilizou em suas aventuras na Terra. Se curtiu esse conteúdo, te inscreve no canal, esmaga esse like e compartilha o vídeo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima!